Conversamos com Ana Maria Cani de Almeida, presidente do Comitus do Rio de Janeiro. Ela vai nos contar sobre a primeira experiência, como ela diz, com passaporte itinerante no interior do estado do Espírito Santo. Ana Maria, que experiência é esta? Boa tarde, Peron. Boa tarde a todos. É uma experiência pioneira, né? Ela surgiu das reivindicações que nós fizemos. Nós entregamos ao cônsul uma pauta com as nossas reivindicações, né? E entre tantas, uma delas é essa de que a gente tivesse um mutirão de passaporte. Porque o mutirão, ele funciona assim, vem as pessoas do Rio de Janeiro ou daqui do próprio Sportello, e as pessoas são, no espaço de um dia, 2 ou 3, se faz 600, 700 passaportes, em 3, 4, 5 dias. Essa experiência tem dado certo, mas tem causado também muito tumulto, porque muita gente que vem, às vezes não está com a regularização do seu status civile. Por exemplo, fez o passaporte, mas se casou e não apresentou o documento. Então, muito em cima da hora, deu um pouco de confusão, dava um pouco de confusão. Então, o que nós discutimos com o cônsul, que foi oferecido, de substituir esse mutirão aqui em Vitória por um passaporte itinerante. Para nós, é uma experiência ótima, pelo seguinte: primeiro ponto, atende as pessoas que têm mais dificuldade de se deslocar lá do interior do estado, porque tem gente que demora 4, 5 horas para chegar até aqui, só tem 2 horários de ônibus para vir fazer um passaporte. Então, o Colatina, que se situa mais ao norte, ela pode atender ali várias pessoas das outras regiões. Então, eles virão, não é, para poder fazer o seu passaporte. Como é que vai funcionar? Então, essa é uma reivindicação que nós fizemos ao cônsul e estamos oferecendo na semana que vem para a comunidade. Nosso interesse na nossa eleição foi nesse sentido, de que nós conseguíssemos mais benefícios para nós. Naturalmente que não é o que nós desejávamos, assim, na plenitude, mas é uma experiência que eu acho que vai ser válida e que eu acho que alguns consulados poderão também admitir no futuro. Nós fizemos abrimos um link, colocamos o objetivo, né? O objetivo do passaporte itinerante, pedimos que as pessoas se inscrevessem. Elas se inscreveram, não é? E enviamos essa listagem para o Rio de Janeiro, que fez, então, uma seleção. Então, para nós achamos que essa primeira experiência, gentilmente concordada, com a concordância do nosso cônsul, doutor Paulo, muito generoso conosco, vai ser uma experiência pioneira e que eu acho que alguns consulados até poderão, no futuro, se organizar dessa forma. Tem um ponto muito importante, politicamente muito importante, que é a aproximação do governo italiano, na representação do consulado, junto às comunidades mais distantes, por exemplo. Porque, naturalmente, eles, por dificuldade assim, de fazer agendamento, nesse momento, por exemplo, as pessoas estão trabalhando, a gente chama aqui, na panha do café, na colheita do café. Como que aquela agricultura familiar, que as pessoas vão para o campo para fazer isso, podem ficar um dia inteiro tentando fazer o agendamento. Então, isso, lá no interior, vem facilitar aquelas comunidades que estão ainda na área rural e que passam por isso para poder fazer o passaporte. Eu acho que vai aproximar essa representação consular com a comunidade, que falta isso, sabe? Nós somos chamados a promover a dança, a cultura, a língua, e nós fazemos e fazemos bem, muito bem. Mas nós estamos sozinhos nessa empreitada. Não aparece, o consulado não está aqui, vamos fazer uma carretela em Guaraná no mês de julho, depois de 2 anos de pandemia. Esse lugarejo, que é pequeno, ele chama 4, 5 mil pessoas, mais ou menos. E todo mundo vai ali para ver essa festa. E é muito linda, é muito bonita. Mas nós estamos sozinhos, assim. O consulado a gente comunica, mas ele não se envolve nessa promoção dessa cultura, sabe? E eu sinto muito em relação a isso. Então,
Perini falou bem nessa distância existente entre o Estado italiano, né, a representação consular, que representa o governo italiano, e a comunidade que promove isso. E o governo italiano quer, né? Mas a comunidade, as associações se sentem sozinhas. Nós estamos aqui tentando ajudar com uma verba assim, uma verba acolá, mas o governo italiano está longe, não tem essa participação, sabe? Esse pessoal que vai receber o passaporte, o agendamento deles, então, foi feito pelo Comites. Nós designamos uma comissão, o Comites. Aqui nós trabalhamos sempre assim: tem um projeto, nós designamos uma comissão para trabalhar naquele projeto. Então, dentro do Comites, foi acordado conosco isso, e aí nós designamos uma comissão, acho que são 4 pessoas, 5, várias pessoas envolvidas, inclusive de Colatina, que tem dois representantes lá que se envolveram, fizeram um trabalho muito lindo, e eles, então, abrimos um link para que eles se manifestassem. Mandaram, então, um e-mail e a pessoa do nosso Comites fez essa anotação toda e enviou para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, então, fez a seleção e devolveu para nós. Porque alguns, eles constataram que precisaria apresentar o casamento, por exemplo, né? O que nós achamos que no futuro pode ser até de outra forma, né? Ele poderá apresentar o casamento no momento que pedir o passaporte, porém, já é uma coisa futura, né? Então, foi selecionado pelo Comites, é uma conquista nossa, lógico, com a aquiescência do cônsul do Rio, que foi muito, muito generoso conosco, e nós recebemos o cônsul por 2 vezes depois do nosso mandato, né? Uma organizada pelo Comites, levamos ele ao interior para conhecer, né? E resultou, então, nesse primeiro acordo entre nós. Mas é o próprio Comites que vai coordenar. Vem a pessoa, lógico, porque tem a máquina para você recolher a impronta, recolher as digitais e os dados, né? Que não é confeccionado no Espírito Santo. Então, o funcionário leva, confecciona e depois entrega aqui no Sportello para as pessoas pegarem. Ou então, mandaremos para a Colatina, se for autorizado, para que as pessoas retirem os seus passaportes ali. A ideia, como você diz, a primeira experiência, a ideia é que, então, isso se propague depois para o resto do Estado, é isso? Olha, na gestão de Dr. Paulo Miralha, tem essa promessa. Nós podemos, por exemplo, nós estamos em maio, poderíamos fazer um em junho, no Sul, né? Nós temos um local ali muito, muito propício, que ele passa BR-101, ele cruza BR-262, que vai para a região fria do Espírito Santo. Então, ali é um ponto para a gente fazer outro. Poderá acontecer, sim, ainda na gestão do Dr. Paulo. Agora, a experiência é que a gente continue. Agora, como nós vamos ter a troca do consulado, não é? Nós temos que aguardar. Mas, porém, na gestão ainda de Dr. Paulo, nós faremos mais 1 ou 2, se der tempo, né? Porque nós estamos em maio, nós temos junho e temos julho, né? Porque é o que consta, ele sairia no final no último dia de julho, né? Então nós temos prazo para fazer, né? A demanda por passaporte é muito alta, o pessoal tem reclamado das filas, etc. e tal? Então, a demanda por passaporte, nós não sabemos hoje a quantas está. O que nós temos é o seguinte: muitas reclamações. Porque a forma de você fazer o agendamento, o profissional liberal que trabalha no seu escritório, o médico, o enfermeiro, essas pessoas não conseguem se sentar na frente do computador, porque ela é uma videochamada e ela é pessoal, eles não conseguem se sentar na frente do computador porque é no horário comercial e fazer isso. Então, a demanda existe. Todos os dias eu recebo reclamação de que está demorando, não consegue fazer o agendamento. Esse é o problema. Imagina quem tem uma internet ruim, sabe? Por exemplo, você vai no interior de Santa Teresa, tem muita gente que reclama, porque trabalha no comércio. No comércio, é proibido você ficar na hora do horário comercial tentando fazer um agendamento. Então, o que precisa? Precisa esse mutirão também
para nós, ele precisa abrir um pouquinho mais o leque também, sabe? Para pessoas mais jovens que trabalham no comércio, para as pessoas os profissionais de saúde, por exemplo, porque você faz um plantão, são 24 horas, no outro dia você vai descansar. Então, tem muita reclamação dessas categorias que não conseguem ficar na frente do computador para fazer o agendamento, entende? Então, essa forma descentralizada e tirando um pouquinho essa responsabilidade, deixando para nós que temos o diálogo direto com a comunidade, eu acho isso de extrema importância. Porque, Peron, convenhamos, nós somos eleitos para isso, não é? Se a gente não conseguir essas coisas, não tem sentido que a gente seja, é melhor dar tchau, né? Nós trabalhamos como voluntários, nós não temos salário. Então, quem tem vontade de trabalhar e se candidata é porque tem mesmo vontade de que as coisas aconteçam bem na comunidade. Então, a nossa pretensão é que o leque se abra um pouco mais para todos do interior, para todos, sabe, que queiram fazer o passaporte. Porque agora nós temos um campo um pouquinho limitado. As pessoas de mais idade, as pessoas mais que moram mais longínquamente, mas nós queremos que no futuro, como é a primeira vez, nós vamos aos poucos verificar se nós começamos a andar nesse sentido, de forma tal que o consulado vá até nós, vá até a comunidade, venha até nós, e não nós tenhamos que sempre ir naquele território restrito. Eu acho assim, primeiro, politicamente é muito bom. Politicamente é muito bom. Se o governo italiano tem uma visão política, ele tem que mudar essa prática que ele tem para que a comunidade se aproxime dele e diga: essa é a minha pátria mãe. Porque até agora a gente não consegue falar isso assim de forma muito amigável, não. Ainda falta alguma coisa. Então é que esse passaporte itinerante, que ele seja assim um pouco mais amplo e que vai ser assim, eu acho que é uma revolução. Até hoje, na prática, admitida pelos consulados e esportelos. Entendeu? Em nome da comunidade, assim, nós queremos agradecer ao cônsul, né, por nos propiciar isso, aos membros dos comitês, que trabalhamos, assim, para que isso se realizasse, não é fácil, dá trabalho, e para nós estamos muito, muito contentes, porque é uma conquista que nós do comitê, nós fazemos muitas promessas, né? E às vezes você se depara com coisas que você não pode, mas na medida do possível, nós vamos tentar viabilizar essas coisas para que os nossos descendentes, os mais que moram mais longe ou que têm dificuldade, possam ser atendidos. É isso que eu acho que é o trabalho do comitê. Estamos muito felizes de poder realizar isso e achamos isso uma conquista muito boa e nós pretendemos que isso continue a ser feito. Eu acho que vai ser muito bom para todos nós, tanto para a aproximação do governo italiano com as comunidades, né? Porque nós temos quase 70% descendente de italiano, é um campo fértil, né? Nós temos municípios aí que fazem muita coisa e que nós esperamos que isso continue. Certamente que vamos fazer pelo menos um ou dois daqui por diante, até o mês de julho com o Dr. Paulo.